Romanos 12, mas não deixe de colocar a sua oferta, por favor. Romanos 12, 1 e 2, um texto extremamente conhecido. Não deixe de colocar a sua oferta, não. Participe desse momento de ofertório também. Sua oferta é muito bem-vinda. Melhorou um pouquinho o ar? Está melhor? Está mais agradável? Não poderia ser diferente, nós como pastores e auxiliares do bispo Rubem, tratar a igreja com uma devida atenção e consideração e respeito. De modo que, logo no início da minha fala aqui, eu quero dizer que o que eu vou falar é extremamente respeitoso, por mais que pareça ser duro. Mas é com uma intenção de edificar, de alertar, de promover reflexão. De modo algum, eu tenho a intenção de ser grosseiro com alguém. Eu tenho a intenção de querer ser desrespeitoso com uma alma, com alguém que entra aqui, que talvez esteja com a sua vida despedaçada. O mundo já tem feito esse trabalho, irmãos. O mundo já tem feito o trabalho de pisar demais nas pessoas e a igreja não pode promover e fomentar isso. Então, é de modo muito respeitoso que eu quero, no início da minha fala, difícil. A minha inicial aqui é muito difícil para que a gente promova um pensamento e até uma mudança em algumas áreas da nossa vida. E na noite de batismo, quando nós temos batismo, eu gosto muito de poder me dirigir aos batizados. Agora já são batizados, né? Mas eles estão aí dispersos em algum cantinho, mas eles estão me ouvindo. Em um dado momento da palavra, eu quero me dirigir a eles em especial, mas que isso esteja aberto a todos que estiverem ouvindo, como o texto mesmo diz, aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz. Então, entenda isso de modo muito respeitoso, que eu vou tratar hoje desse assunto com os irmãos. As marcas que identificam um verdadeiro crente. As marcas que identificam um verdadeiro cristão. E para isso eu preciso iniciar de uma forma aqui, que eu preciso pedir esse respeito aos irmãos. Eu estou de modo muito respeitoso falando desse assunto com os irmãos, tá bom? Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, o quê? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, é a Tua palavra. Ajuda-nos a construir um pensamento e que o nosso coração esteja disponível, aberto, acessível, para ouvirmos as instruções que o Senhor tem para falar nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Os irmãos vão entender o porquê de um discurso anterior ao início da reflexão. Talvez você concorde comigo ou não, que nunca foi tão difícil, irmãos, separar ou identificar um crente verdadeiro de um crente não verdadeiro. Nunca foi tão difícil a gente poder separar
e colocar em classes, identificados, marcados ali, um crente verdadeiro de um crente não verdadeiro. Repito novamente que é com muito respeito que eu me dirijo aos irmãos hoje, para que isso não se torne ofensivo a você, dizendo que nós não temos crentes verdadeiros, nem sim, nós temos muitos crentes verdadeiros, homens e mulheres que não são perfeitos, mas estão buscando a perfeição, estão caminhando em direção a isso, estão buscando a vontade do Senhor, mas nunca foi tão difícil discernir, entender e poder separar, identificar um verdadeiro crente de um não. Discernir mentira de verdade nas pessoas desses últimos dias. Quando eu lemos e quando a gente observa Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30, onde Jesus vai falar da parábola do joio, nós vamos poder ali entender como de fato é difícil a gente identificar e separar uma coisa da outra. Como é difícil nós separarmos o verdadeiro do falso, a verdade da mentira, o joio do trigo. Quando a gente observa o texto de Mateus 13, Jesus vai mostrar isso para a gente nessa parábola, de modo que ele vai dizer que existe uma semelhança tão grande, existe algo tão que identifica um ao outro, que mostra que um e o outro precisam estarem juntos, porque não fora o desejo do que semeou o trigo, semear o joio, não fora. O texto diz que foi um inimigo que lançou a semente do joio para que ela crescesse do lado do trigo. Então ele mostra ali como é difícil tirar e separar e identificar uma coisa, e principalmente que desejo de arrancar aquilo e lançar fora. Mas será que, pastor, sempre foi assim? Não. Houve um tempo em que as coisas não eram bem assim, irmãos. Houve um tempo em que os verdadeiros crentes eram facilmente identificados, eu quero repetir isso. Houve um tempo onde era mais fácil se identificar um verdadeiro crente e era muito mais fácil ainda se identificar aqueles que não eram verdadeiros na sua profissão de fé. Era muito mais fácil alguns anos atrás, alguns séculos atrás, se identificar o verdadeiro crente, era só olhar para as fogueiras aonde se prendiam e se queimavam crentes, como tochas humanas. Queria saber se ali tinha um crente, era olhar para as grandes fogueiras. Ali tinha um crente verdadeiro, porque era facilmente identificado, ninguém se ocultava na sua fé, e por não se ocultarem, por manifestarem a fé, por não abrirem mão de Cristo, eram pegos e lançados na fornalha, no fogo, queimados vivos. De longe se ouviam o barulho dos ossos sendo esmigalhados, quando eram lançados na jaula dos leões. De longe se podia ouvir o barulho do destroço, dos ossos sendo esmigalhados, e ali saberiam todos que ali havia um crente verdadeiro, pois ele não se ocultava de ser. Mas não era só no martírio. Talvez você possa dizer, pastor, será que hoje nós estamos precisando de termos fogueiras para se manifestar em crentes verdadeiros? Será que hoje nós estamos precisando de mais jaulas de leões para que a gente possa se manifestar ou se identificar mais crentes verdadeiros? Não, porque não só foi no martírio que se identificava um verdadeiro crente. Não era só nas jaulas que os leões comiam, destroçavam os crentes verdadeiros, que eles eram identificados, que nós podíamos ver, aliás, que eles podiam ver, mas também, irmãos, os verdadeiros crentes eram vistos através dos atos de compaixão, através dos atos aonde, quando centenas de milhares de pessoas sofriam com pestes, com doenças, com as pragas do seu tempo, onde a medicina não tinha ainda como tratá-las, onde os médicos não podiam fazer muita coisa, eram os crentes que tratavam das doenças de modo compassivo, que pegavam os doentes e cuidavam e tratavam uns com os outros. Milhões de pessoas, centenas de pessoas eram tratadas pelos crentes verdadeiros. Então não era só no martírio que os verdadeiros crentes, que a gente olhava para a fogueira, ali vai um crente, olha lá, tem crente lá porque foi identificado e foi morto. Não era só, mas era nos atos de compaixão.
Era nos atos de misericórdia, onde pessoas estavam ao léu, jogadas no rebento, doentes, mortas, moribundas. Eram os crentes que iam lá e pegavam essas pessoas e cuidavam delas. Eram os crentes que cuidavam de cada uma dessas vidas. Mas também não era só nos atos de misericórdia que os crentes eram identificados, mas também nos grandes eventos evangelísticos. Lá estava um verdadeiro crente, pregando o evangelho de Cristo destemidamente. Não era só no martírio que eles podiam ver que tinha um crente sendo queimado e lá lançado nos leões. Não era só nos atos de misericórdia, onde os mortos estavam lá num canto, os doentes no outro, e tinham crentes cuidando. E os que estavam próximos diziam: verdadeiramente eles se amam. Verdadeiramente, olha como eles têm compaixão no coração. Os verdadeiros crentes eram identificados dessa forma, mas também nos grandes eventos de evangelismo, nos grandes eventos evangelísticos, onde lá estavam pregando o evangelho, sem medo, com ousadia, com coragem, com intrepidez no seu coração, não se importando se eles seriam os próximos a serem colocados na cova dos leões, não se importando se eles fossem os próximos a serem colocados como piras, como tochas humanas. Eles só queriam pregar a Cristo e a Cristo somente. Eles queriam verdadeiramente dizer para o mundo: não importa o que vão pensar de mim ou fazer comigo, eu prego a Cristo. Isso eles faziam destemidamente, irmãos. Mas não só pregavam, eles em nome de Cristo faziam sinais. Eles faziam sinais e estavam cumprindo o ide do Senhor. Aí a pergunta talvez que possa ter vindo a você agora e como veio a mim: por que isso não é tanto visto hoje? Por que eu não quis dizer para os irmãos? Por que isso não é visto hoje? Sabe por quê? Porque hoje, talvez nós não estejamos vendo, mas há pessoas que estão fazendo grandes obras para Deus. Há pessoas que estão nos campos missionários. Há pessoas que estão sendo queimadas vivas. Há pessoas que estão sendo entregues a bestas feras. Há pessoas que estão sendo queimadas, mortas, metralhadas por causa do Evangelho. Há pessoas que estão também com atos de compaixão espalhadas pelo mundo, cuidando de vidas, cuidando de pessoas. Por isso, não é que não tenha ninguém fazendo, é porque nós não temos visto tanto isso mais acontecer próximos de nós. A razão talvez, e a resposta talvez para essa pergunta, talvez seja a diminuição ou quase extinção, irmãos, dessa marca linda na vida dos crentes, seja o gradativo silêncio de alguém que pregue, de uma voz que pregue, de alguém que profetize, que anuncie. Profetizar não é dizer assim, diz o Senhor. Profetizar é proclamar a verdade. Profetizar é abrir o texto bíblico e dizer às pessoas e fazê-las que elas sejam convencidas, não pelo argumento, mas pela palavra pregada. Não pelo argumento humano, não pela retórica do pastor, mas convencidas pelo Espírito Santo à luz daquilo que está escrito na palavra. Que nesta noite a palavra de Deus lhe convença. Que nesta noite o Espírito de Deus mova o seu coração. Eu em casa pensando sobre isso, a lembrança dessas coisas do passado que eu não vivi, mas a história me conta, a história me remete a isso. A história, ela me leva até lá e me faz ver pelos olhos da fé como esses irmãos viveram. Não deve produzir em mim nostalgia, não deve produzir em mim tristeza, senão, irmãos, um desejo profundo de querer ver essas coisas mudadas a partir da minha vida, a partir da nossa vida. A partir disso, irmãos, portanto, eu creio que uma das razões para a diminuição ou quase extinção dessa marca que eu acabei de falar, de pessoas que eram facilmente identificadas na sua vida cristã. Era fácil se identificar um crente naquela época. Como é difícil hoje, irmãos. Como é difícil hoje a gente olhar para alguém e dizer assim: eu não sei quem é quem. Eu não sei, talvez eu esteja um pouco exagerado aqui ou exagerando na minha fala, mas alguém tem essa dificuldade hoje, seja verdadeiro comigo e com Deus? Você tem dificuldade hoje em algum momento de discernir
um verdadeiro de um não verdadeiro? Não vou chamar de falso, não. Está difícil hoje. Está muito difícil hoje você andando pela vida aí, por esse mundão de meu Deus aí, a gente olhar para as pessoas que outrora diziam assim, eu sou crente, eu me batizei e eu me aliancei com Jesus, eu agora carrego uma Bíblia, tenho até uma carteirinha da Nova Vida, eu pertenço ao grupo de louvor, eu pertenço à pastoral, eu já fiz o CETEB, eu já fiz SEAB 1, SEAB 2, SEAB 3, a missão, a revanche final. Não importa. Hoje em dia está muito difícil de nós conseguirmos identificar um verdadeiro do falso. Pelas atitudes dessas pessoas, pelo comportamento que talvez elas têm demonstrado no mundo de hoje, irmãos, talvez a grande razão ou a principal razão dessa diminuição ou dessa quase extinção das marcas do verdadeiro cristianismo tenha sido o gradativo silêncio. Os anos foram passando e parece-nos que a cada dia que se passa nós temos mais medos de falar o que tem que ser falado, o que tem que ser falado. Pai hoje não pode dizer tantas verdades para um filho, porque o filho quer argumentar com ele, quer discutir com ele no mesmo nível, na mesma altura. Se meu pai desse um assovio do terceiro andar da minha casa, eu não tinha nem que pensar, eu prendi a respiração e num pé, eu estava lá no terceiro andar subindo escada com o pé nas costas. Talvez esse gradativo silêncio de uma voz, talvez o gradativo silêncio de uma voz tenha feito com que esta marca do verdadeiro cristianismo, que começa em casa, os ensinamentos bíblicos, o comportamento bíblico, começa em casa, talvez tenha começado por causa da falência, ou do silêncio dessa voz. De uma voz que hoje se intimida, porque talvez os homens, a justiça, a mídia, tem dito, olha, você não pode fazer isso com um adolescente, ou não pode fazer isso com uma criança, você não pode dizer. Se nós hoje pregarmos sobre a integridade bíblica, sobre a questão homem e mulher, vão chamar a gente de homofóbico. Essa intimidação vai fazendo com que as pessoas silenciem. E a gente vai vendo o negócio tomando uma proporção, se avolumando, tomando uma proporção de monstro. E a gente intimidado, irmãos. A gente intimidado porque a gente não pode falar muito. A gente não pode falar porque aquilo que a gente pode falar pode ser usado contra nós. Talvez, irmãos, a razão pela qual essas marcas estejam diminuindo ou quase extintas, marcas de um verdadeiro cristianismo, seja a negligência ou o medo, a omissão nossa de falar a verdade de Deus, de pregar e ser uma voz profética neste mundo, irmãos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 29:18, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo quem proclame, não havendo quem diga, não havendo quem fale, não havendo quem corrija, não havendo quem repreenda, a voz profética no passado. Os homens que se levantavam no passado para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus e para pregar o Evangelho, era uma voz tão poderosa, era uma voz tão tremenda na parte de Deus para essas pessoas, que não tinha uma pessoa que não ouvisse um Evangelho, pudesse fazer duas escolhas, ou aceitá-la, tomar para a sua vida, ou simplesmente dizer, eu não quero, mas não se envolver de modo algum com aquilo. Mas uma vez envolvida, uma vez aceitando o convite do Evangelho, uma vez abrindo o coração para que a palavra entre, essas pessoas viviam um Evangelho verdadeiro na sua vida. Queridos irmãos, hoje está sendo difícil. E por que eu falo isso nessa noite? Para esses nossos, quantos pastores foram batizados hoje? 15? 16. Esses 16 amados irmãos estão hoje começando a carreira cristã, meu jovem. Você está começando hoje a sua carreira cristã. O nosso desejo é que a partir de agora
eles só possam olhar para o dia da coroação. Eles estão numa marcha, seguindo ao encontro do rei, e o dia mais especial da vida deles e da nossa vida vai ser o dia em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, e Ele vai dizer para cada um de nós: bem feito, bom servo, meu servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito vou te colocar, abriste mão de muita coisa, renunciaste o mundo, eu estou aqui agora dizendo para você: seja bem-vindo ao reino. Mas porém, irmãos, desse tempo que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que estão tomando banho e não estão vivendo uma vida cristã. Está sendo difícil hoje, irmãos. Então uma das razões tem sido o silêncio gradativo, a intimidação. As pessoas não querem mais falar as verdades para que não se comprometam. Queridos irmãos, a voz profética é a voz que denuncia o pecado, era a voz que denunciava as coisas erradas. Quantos profetas nós conhecemos? Joel chega no meio de uma geração de povos, de pessoas, e digam: olha, vocês estão vivendo assim, e narrem isso aos vossos filhos, digam isso para eles. Vocês estão vivendo assim, gradativas destruições da vida de vocês por causa do pecado. Os profetas denunciavam os pecados. Há pastores hoje, há líderes hoje, há irmãos hoje, há pais hoje, que não denunciam mais os pecados, que não querem mais denunciar pecado, porque isso não enche igreja. Irmãos, pecado é pecado, e isso não agrada a Deus. Pecado ainda separa o homem do seu Criador. Quantos concordam com isso? Então o pecado tem que ser denunciado, mas a voz profética também era a voz que corrigia. Não era a voz que denunciava, era a voz que corrigia para trazer para perto, para restaurar, para viver novamente. Portanto, uma vez que essa voz foi silenciado e é silenciado, o pecado vai predominar. Quando nós não falamos, quem predomina é o mal. Quando nós nos omitimos, quem predomina é o pecado. Quem ganha terreno é o diabo. Quando nós não abrimos a nossa boca como voz profética de Deus, quantos gostariam hoje de ser uma voz poderosa de Deus nesse mundo, dentro da sua própria casa? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero. Se você não quer, pode deixar sua mãozinha aí. Senhor, eu quero ser uma voz poderosa na minha família, na minha casa, entre os meus vizinhos. Diga: eu quero ser uma voz profética na minha geração. Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero ser. Mas uma voz profética, ela não machuca as pessoas, ela não ofende as pessoas, ela não aponta o pecado das pessoas para pisar na garganta, porque o mundo já faz isso. A voz profética, a voz de Deus, ela corrige e traz graça, e traz restauração, e traz renovação. O silêncio dessa voz, irmãos, tem causado, eu disse isso na quarta-feira, muitos prejuízos para dentro deste mundo, os perdidos. Tem gente hoje pregando só para salvo. Tem gente pregando para salvo, insatisfeito com a sua igreja e com a sua liderança. Tem pessoas pregando só para salvos, insatisfeitos com as suas igrejas de origem, enquanto os perdidos estão clamando por alguém que clame e fale e pregue a verdade. Quando a voz é calada, quando a voz é silenciada, os perdidos é que sofrem. Haja vista quando o diácono Jânio sai com os heróis do evangelismo aqui, sai com os abençoados irmãos do evangelismo. Irmãos, louvado seja Deus pela vida dos irmãos que saem nas ruas para proclamar a verdade, para ser uma voz nessa rua. No dia 2 foram para o cemitério, foram para a porta do cemitério. Não foram ofender ninguém chamando eles de idólatras, não, foram dizer o seguinte: Ele é a água da vida. Deram um copinho d'água e disseram: Ele é a água da vida. Aquele que beber jamais terá sede, aquele que quiser jamais terá fome. Venham, bebam de graça da água da vida. Louvado seja Deus pela vida de vocês.
Mas há pessoas que só querem pregar para crentes insatisfeitos com as suas igrejas de origem. Ah, mas o pastor Arlindo pegou no meu pé, eu não quero mais ficar lá. O pastor Luiz Carlos não me colocou mais como principal professor do CETEB, então eu não quero mais ficar. E tem igreja pregando só para salvo, insatisfeito com as suas igrejas, quando na verdade o mundo está cheio de perdidos, com a boquinha igual de um peixe fora da água, clamando, dizendo: tem alguém que possa me dar pão para comer? Está sendo difícil hoje em dia, irmãos, a gente identificar e separar o verdadeiro do falso. A voz, quando é calada, as famílias sofrem. Não há mais regra, não há mais limite, não há mais nada. Seja uma papai, seja uma voz na sua casa. Seja uma voz profética na sua casa, seja a voz de Deus na sua casa. Mulher, você é sozinha lá na sua casa, seja você uma voz dentro da sua casa. Seja alguém que proclame a verdade, não comungue com as coisas erradas. E para a igreja, é pior ainda. A igreja, o silêncio dessa igreja, o silêncio dessa voz, perdoe-me, tem tornado a igreja mundana. Tem tornado a igreja muito mais mundana ainda, muito mais irreverente ainda. Tem tornado a igreja muito mais vaidosa ainda. E vaidosa não é a arquitetura imponente, sofisticada, contemporânea, não. Vaidade é quando a pessoa sabe que está errada, ouve que está errada, mas ela não admite que está errada. Isso é vaidade. Guerra de vaidade, briga de vaidade. As pessoas não querem admitir seus erros, são vaidosas por isso. E quando uma voz é silenciada, quando a voz não é proclamada, a igreja se torna mundana. Queridos, não se pode nem falar mais que sexo antes do casamento é pecado. Porque a gente está no século 21, pastor. O Ministério da Saúde hoje dá de graça camisinhas. Irmãos, e daí? A Bíblia que você tem nas mãos, que eu tenho, continua sendo aquela que Deus mandou dizer. É inspirada, útil para redarguir, para corrigir, para educar, para levar o homem a ser perfeito e perfeitamente habilitado nessa vida. Essa Bíblia não mudou, irmãos. Nós estamos vivendo a era tecnológica, irmãos, tem coisa que eu nem sei que existe. Tem coisas que... esse negócio de telão aqui para a gente é novidade. Antigamente, né, Denise? Lembra, Denise? Lá atrás, lá em Periquito, lembra lá é Periquito, né? Olavo Bilac, Duque de Caxias, eu e Denise pregando o evangelho para ninguém. Subir no morro, que a gente tinha que agarrar na grama, no mato, para subir um morro íngreme, para ir na casa das pessoas que estavam afastadas do evangelho. 3 horas da tarde no domingo, Emanuele atrás da gente sem comer. E a gente correndo atrás de gente para ganhar para Jesus. E Denise à noite, eu fazendo louvor e ela rodando a transparência. Aquela transparênciazinha que tinha uma luzinha assim. Isso para a gente é novidade, irmãos. Ah, pastor, nós estamos na era tecnológica, nós estamos na era do iPhone 11. Ó, quem comprou, parabéns, daqui a pouco sai o 13. Perdeu, bobo, perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Daqui a pouco vai sair o 20, você já está ultrapassado, aí você já está de olho no 20. Nós estamos na era tecnológica, pastor, nós estamos na era de uma revolução tecnológica, esse negócio de sexo antes do casamento, isso é ultrapassado, irmãos, não é não. Quem concorda comigo, irmãos? Diga glória a Deus. E é isso que esses meninos hoje, esses irmãos que começaram a passar pelas águas, precisam colocar aqui, lá na mente, no coração. Deus continua sendo, a palavra continua sendo divinamente inspirada. É dele essa palavra, irmãos. Quando a igreja não tem mais essa voz, ela se torna mundana, e eu louvo a Deus pela vida do nosso bispo. Todas as manhãs o culto dessa igreja é abarrotado, segunda-feira é um culto lotado, todos os dias dessa igreja, por ser uma igreja grande, qualquer menos pessoas que vêm, ela se torna vazia. Mas se vê uma quantidade enorme de pessoas vindo, por quê? Porque a palavra, irmãos, não é aquela palavra, venham e vocês serão abençoados, não haverá mais sofrimento, não, pelo contrário, Bispo Rubem tem pregado uma mensagem de confronto às nossas vidas.
Cada pastor, eu me incluo, nós pregamos uma mensagem de confronto às pessoas. Mude de vida. Tem gente que diz que a igreja de porta larga estão dizendo a verdade. Olha o tamanho dessa porta. É verdade, a porta é larga mesmo, mas o caminho é apertado. A mensagem é dura, é difícil, é apertada. Esses irmãos hoje que vão começar essa carreira cristã, precisam colocar isso no coração, diante de agora, daqui para frente, eu só vou parar no dia da coroação, e eu quero ouvir Jesus dizendo, bem feito, servo bom e fiel. Sem uma voz, a igreja se torna ainda mais mundana. Hoje na reunião, não sei quem foi que disse, com o nosso bispo, que existem pastores tão famosos, que eles perderam o filtro, aliás, nunca tiveram. Estão tão sem filtro, que eles estão xingando e as pessoas estão dando glória a Deus. Irmãos, me perdoem, mas soltou-lhe uma palavra, e os irmãos, glória a Deus, o pastor também é gente. O pastor também é gente. Sem uma voz, a igreja se torna irreverente. A igreja se torna uma igreja desrespeitosa com o altar. Se torna desrespeitosa com os paradigmas da igreja. Deixa de lado a ortodoxia e passa a viver uma vida qualquer. Para Deus qualquer coisa serve. Para Deus qualquer coisa serve. Queridos irmãos, diga comigo, Deus continua sendo Deus. Eu vou concluir. O silêncio, irmãos, dessa voz tem gerado muitas pessoas, como Natan, que tem falado o que as pessoas querem ouvir. Faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Tem feito como os 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Acabe, que falavam só o que ele queria ouvir, para continuarem no seu posto. Para continuarem como profetas. Irmãos, Rainha Esther falou uma coisa que eu acho que são poucos que têm a coragem de falar o que ela disse. Se perecer, perecer. Eu vou falar com o rei. Eu vou dizer para o rei o que ele precisa ouvir. Se eu perecer, eu pereci. Nós estamos precisando de crentes assim. Os crentes que não têm medo das chamas, das jaulas, que não têm medo das pestes, das pragas, das doenças, mas se manifestam com compaixão. Meus jovens que batizaram-se hoje, meus irmãos que passaram pelas águas hoje, como é que eu posso ser um crente, eu finalizo agora, como é que eu posso ser um crente com as marcas bíblicas? Não é marca da Igreja de Nova Vida, não. Não é a marca da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Renovação, da Igreja Batista do pastor Edgar, para sentar, não. Como eu posso ser um crente com marcas bíblicas? Como eu posso conseguir manifestar hoje, 2000 anos depois, as mesmas marcas lá de trás? Só lembrando os irmãos, que as marcas que identificavam os crentes há 2000 anos atrás, são as mesmas que identificam os crentes hoje. Não mudaram. Não mudaram. Tudo mudou. Telefone antigamente, você tinha que puxar uma antena, abrir um flip, e parecia que você estava com um negócio de 1 quilo no ouvido. Parecia aqueles telefones da NASA. Hoje em dia o negócio é fininho. O negócio que você passa o teu olho, a retina do teu olho, e ele desbloqueia. Um negócio do outro mundo. Mas a palavra de Deus não mudou. As marcas bíblicas de um bom testemunho cristão, hoje, são as mesmas de 2000 anos atrás. Como pastor, eu consigo apresentar as marcas bíblicas de 2000 anos atrás, nos dias de hoje, para os irmãos que acabaram de se batizar, eu finalizo. Primeiro, não sendo imparcial, nem conveniente na forma de pensar e crer. Há muito crente conveniente.
há muitas pessoas convenientes. E nós queremos declarar hoje para vocês que... Quantos passaram pelas águas do batismo? Fique de pé, por favor. Você que passou pelas águas hoje, fique de pé. Vem aqui na frente rapidinho. Eu finalizo com esses irmãos aqui agora. Pessoal da música, por gentileza.